Isso aqui é a ponta de um escândalo dentro de um outro escândalo que nós já bem conhecemos. O banco BTG Pactual comprou 1,15 bilhão de reais em carteiras de crédito consignado do Cred Sexta, originadas pelo Banco Master desde 2021. Agora, esta notícia aqui também, ela é a ponta de um iceberg num mar que está baixando. Porque isso aqui é a ponta de um escândalo dentro de um outro escândalo que nós já bem conhecemos. O banco BTG Pactual comprou 1,15 bilhão de reais em carteiras de crédito consignado do Cred Sexta, originadas pelo Banco Master desde 2021. A instituição financeira de André Esteves foi, portanto, a pioneira nesse tipo de transação. As compras nunca foram tornadas públicas e aconteceram a partir da negociação de debêntures, que são títulos representativos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos para diversas finalidades. A primeira aquisição, por 303 milhões de reais, partiu do próprio BTG, que depois passou a utilizar um fundo para comprar mais 850 milhões de reais em carteiras do Master. Com a liquidação do banco de Daniel Worcar, o fundo já sofreu 2 derrotas na justiça e perdeu acesso aos créditos. Vale destacar que, no total, o BTG permitiu ao Master antecipar pelo menos 1,66 bilhão de reais com a venda de carteiras. Na última segunda-feira, André Esteves disse publicamente que não tem interesse nos ativos do Master que estão com o BRB. O banqueiro, no entanto, não mencionou que o BTG ainda tem em estoque carteiras da mesma origem e perfil. Sabe o que é mais engraçado, Segré? Você sabe que debêntures, que são esses títulos de uma empresa, o grupo, ou associação, ou qualquer pessoa jurídica que tenha dívidas, ou seja, valores a receber, essa pessoa emite debêntures porque ela tem um crédito futuro, emite uma debênture. Quando você tem uma carteira de debêntures, você você tem um condomínio, né, de pessoas que detêm as debêntures. E tem uma espécie de síndico. Sim. Nesse condomínio. E esse síndico do condomínio era um dos bancos do próprio Daniel Worcar. Exatamente. E para explicar à audiência, debênture seria equivalente a um título público quando alguém precisa. Não, não é inhabenta, alemão. O alemão está confundindo debênture com inhabenta. Não, debênture. Dona Venta também não. Título público emite o governo um título em que alguma pessoa investe seu dinheiro em troca desse título, e aí tem 2 formas de você conseguir retorno. Um pelo valor do título e outro pelo retorno que o título coloca em taxa de juros ou atualização por inflação, o que for. No caso de venture, é empresa privada. Então ela diz, eu vou captar dinheiro, o privado compra esse debenture, nesse caso quem comprou foi o BTG e o fundo do BTG, e aí tem qual é a garantia. E deve ter sido esse CREFISA, ou o Crédito Sexta, Cred Sexta, que foi a origem do Banco Master na Bahia. Exato. Cred Sexta. Então, agora, isso não vale nada. O debenture é pó, ou seja, levou na tarraqueta. E também o que é estranho, né? Não ter publicado essa compra. Não divulgou, porque na realidade não precisa divulgar. Mas você deixar assim debaixo do pano... Então, não precisa divulgar porque é um título público. Mas quando entra na liquidação, a empresa que detém esses debêntures tem que dizer, eu tenho debêntures e quero cobrar.
se ficar alguma coisa depois da liquidação. O que o BTG não fez e não precisava fazer, mas tá estranho isso, é não mencionar, dizendo, eu não quero os títulos que estão no BRB, mas eu não conto que eu tenho títulos ou debêntures desse mesmo banco. Agora, o Caivan, há que se lembrar aqui, né, porque todo mundo, né, parece ter tocado no Daniel Vorcari em algum momento. Mas há que se separar as coisas, há que se separar os toques. Tem gente que foi empregado do Vorcaro. Sim. E quem recebeu salário trabalhando para o Banco Master não tem nada a ver com o rolo. Com toda certeza. Eu contrato uma secretária, ela trabalhou para mim, ela ganha o salário dela. Sim. Um advogado foi contratado para a defesa do Banco Master, ele recebeu honorários, não estou falando da Viviane de Moraes, não. Ok, sim, tá? sim. Vou falar aqui do Weingarten. Vou falar aqui do Fábio Weingarten. 91 escritórios. Fábio Weingarten, ex-segundo Bolsonaro. O que o Fábio Weingarten faz da vida? Ele é gestor de crise. Quem contrata o Weingarten? Quem está com Quem problema. está com a coisa feia na vida. Claro. Então, quem está com problema, com crise de imagem, quem está dentro de escândalo, contrata o Weingarten, que é um advogado especializado nesse meandro da imagem. Isso tem muito no exterior, E aí né, sai no Estadão, o Weingarten recebeu 3 milhões de honorários. Mas tem uma diferença, o Weingarten cobra isso mesmo, esse é o valor de mercado dele, e ele de fato trabalhou nesse meio tempo, até o escândalo estourar de vez, porque a partir daí não tem mais muito o que ser feito, Claro. diferentemente da Viviane Bart, que teve um contrato de 129 milhões e não trabalhou para ele um dia sequer. São coisas diferentes. Aí também tem quem presta serviço de publicidade. Que uma coisa é você ganhar do Banco Master para fazer publicidade, num espaço de propaganda. Sim. Outra coisa é você receber do Banco Master, como muitos influenciadores fizeram, para falar bem do banco como se fosse análise isenta. Isso é antiético. Sim. Ou para Porque colocar o que em o xeque Estadão Banco Central, falou né? também? O que o Estadão falou também? Para colocar em xeque o Banco Central, a pedido do Vorcari. Sim. Isso. O Estadão, na semana retrasada, o que ele soltou? Semana retrasada ou semana passada? Eu já não lembro. Minha cabeça também já está uma pangeia. Deve ter sido na semana passada. Do Metrópolis. Sim, Do semana Metrópolis. passada. Fala do Metrópolis. Semana O que o passada. Estadão soltou do Metrópolis semana passada? Soltou assim. O Metrópolis do empresário Luiz Estevão recebeu 27,2 milhões de reais do Master. Aí o que o Estadão continua na notícia? O Estadão continua falando... Vocês acharam que eu não fosse falar isso, né? É que não deu tempo! É muita notícia! Mas eu falo! O que acontece? Tem o Brasileirão. Vocês conhecem o Campeonato Brasileiro? Conhece? Sim, Todo mundo conhece. Tem 4 divisões, 4 categorias. A, B, C e D. Além do Campeonato Brasileiro, que é nacional, nós temos os campeonatos regionais do Brasil, tipo o Paulistão. Chamadas estaduais. Né? Exatamente. Bom, na Série D, que são os piores times do país, não é que sejam ruins, é que eles têm menos incentivo, eles têm menos recurso, Sim. são times de cidades pequenas, mas a Série D, ele consegue colocar todos esses times numa vitrine. Na Série A do Brasileirão, nós temos os chamados naming rights, que a CBF, ela comercializa para colocar as marcas nos estádios dos jogos de futebol, etc. Na Série A do Brasileirão, a brincadeira começa em 300 milhões. Para você botar sua marca lá. Na Série D,
Até 2025, nunca ninguém tinha comprado direitos comerciais da Série D do Brasileirão. Ninguém se interessava. Ninguém nunca se interessou. Aí, o Luiz Estevão, cuja família é única dona do Metrópolis. É importante que se deixe isso claro, porque o Estadão ainda fala: e o COAF falou que é suspeito porque o dinheiro entrou no Metrópolis e já foi transferida para outras empresas do Luiz Estevão. Pô, ele é o único dono, ele transfere para onde ele quiser. Claro. É que nem você tem a sua microempresa, você presta serviço para alguém. Cai dinheiro na sua microempresa, o que você faz? Você transfere para sua pessoa física para pagar a conta. Aí vão falar que é muito suspeito? Não. A microempresa individual é só sua, a sua conta pessoa física é só sua, o Metrópolis é só da família do Luiz Estevão e as outras empresas do grupo são só da família do Luiz Estevão. Então não tem nenhum erro aí. Mas ele foi, em 2024, é claro que você tem que fazer isso com uma certa antecedência, e pela primeira vez ele se interessou pelos direitos comerciais da Série D do Brasileirão. E ele comprou sozinho todos os direitos comerciais da Série D do Brasileirão. E essa experiência foi tão boa que, neste ano de 2026, os times da Série D do Brasileirão já vão começar com uma premiação de base de 500 mil. Por quê? Porque o naming rights subiu, porque foi dado destaque no campeonato da Série D no ano passado, na 17ª edição do Campeonato Brasileiro de 4ª Divisão de Futebol, ou Brasileirão Série D. Ele comprou sozinho os naming rights. Aí o Banco Master comprou sozinho o direito de fazer publicidade de uma das suas marcas, que era o Will Bank. Uhum. Da mesma maneira que o Master comprou 150 milhões de reais para fazer 4 edições do programa do Luciano Huck. Da mesma maneira que o Banco Master colocou coisa de 20 milhões na Record, 10 milhões na Band, para fazer propaganda da marca. Não era para ocultar a notícia, omitir notícia, para falar bem. Nada disso. Foi venda de espaço publicitário. E se você pega, por exemplo, os campeonatos estaduais brasileiros, a negociação de naming rights é de 30 milhões no estadual. Se você está falando do campeonato nacional Série D, 27 milhões e 200, está até abaixo do preço de mercado, Sim. Porque foi a primeira vez. Mas o Estadão fala, a COAF diz que nunca foi feita uma movimentação dessa para o mês, na média dos meses do Metrópolis. É claro, é uma atividade nova que deu certo. Nunca ninguém fez isso antes. Se é uma atividade nova, é uma fonte nova de renda. Mas o Estadão fez para tentar colar esta narrativa e piriri pororó. Aí, hoje eu estava pensando, Caivano, quem é dono do Estadão? Quem comprou o Estadão foi o Ometo, da Cosan. Olha só. Quem comprou a Cosan era a família o André Esteves. Que interessante. E aí você para e pensa o seguinte, reflete. Quando um banco do porte do BTG e um bilionário do porte do André Esteves tem na mão um dos veículos mais tradicionais e de maior penetração no país de imprensa, o que ele não pode fazer com o mercado? É isso. Olha só, e o Metrópolis é o maior portal de notícias do Brasil hoje. Então faz todo sentido essa história que você veio trazendo aí, faz todo sentido de uma disputa, literalmente, né? Eu não sei, eu estou jogando aqui dados objetivos que eu fui tomando ao longo da pesquisa. Como você diz, nos leva à conclusão, né, como comentaristas aqui, e com um olhar sempre crítico que a gente tem, de que há uma disputa, obviamente, pela notícia, ou pelo menos pelo mercado de notícia, porque é um mercado. E aí eu vou fazer uma
uma alusão, um link aqui, Pavinato. Quem começou com isso foi a família Rothschild. Lá durante ainda a Guerra Napoleônica, era dona de um jornal e num dia traz a notícia de que a França iria invadir a Inglaterra. Com isso, as debentures que vocês citaram agora, olha a similaridade de tudo isso, né, que eram os títulos da dívida da Inglaterra para a manutenção na guerra, despencam. E as pessoas correm para o banco, a casa de Rothschild, para falar, olha, eu quero vender isso aqui, eu preciso recuperar parte do meu dinheiro. Não se preocupa, 10% do valor eu garanto. E garantiu 10%. No dia seguinte, a notícia inverte-se. A batalha de Waterloo foi vencida pela Inglaterra. E com isso eles quintuplicaram a sua riqueza. Então, respondendo à tua pergunta, o que é possível fazer um banqueiro tendo a posse de um veículo de comunicação, tá aí. Isso começou lá nos anos 1814, só para vocês terem uma noção de há quanto tempo isso vem acontecendo para a manipulação, vou pôr entre aspas aqui, da notícia. E vale lembrar também, né, tanto foi o Metrópolis a venda de name rights, que o Metrópolis não parou de investigar e publicar coisa do Master. Aliás, foi o Metrópolis que foi até o Resort Itaiaia fazer aquela matéria do Cassino do Padre. Verdade. E foi o Metrópolis também que publicou a foto do André Esteves no Resort Itaiaia. Exato. Verdade. Muito bem lembrado. Né? Então, são elementos objetivos que eu trago aqui sem nenhuma conclusão. Vocês concluam o que quiser. E aí, do nada, o Estadão começa a bombardear umas coisas que não tem pé nem cabeça, com jornalistas de gabarito que o Estadão tem. Você acha estranho. Com toda certeza. Você acha estranho. Mas aí você vê quem é o dono do Estadão hoje. A coisa fica meio que explicada. Exato. E segundo informações do jornal O Globo, a defesa de Daniel Vorcaro está sentindo dificuldades